fazer a leitura. Posso falar? Então vamos fazer a leitura do texto da leitura em classe. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém o sacrifício, vinha um moço de sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em suas mãos, e dava para ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o gado tirava o sacerdote, tomou para si, assim faziam todo Israel. No versículo 17. Esse era, porém, muito grande o pecado dos jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a sua oferta. Agora o versículo 22. Era, porém, Eli já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como o declaravam, o deixavam com as suas mulheres, que em bando se juntava à porta da tenda da congregação. E o versículo 25. Pecando homem contra homem, os juízes julgaram, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, vejam que Samuel foi o último dos juízes, foi profeta, foi sacerdote, e que teve filhos que não... Eli teve filhos que não honraram a sua descendência. Seus filhos transgrediam o Senhor porque eram filhos de Belial, eram filhos do mal, só praticavam mal, mesmo oficiando como o seu pai o fazia. Eles ultrajavam o sacrifício, eles tomavam o sacrifício impropriamente, e com isso, meus irmãos e minhas irmãs, transgrediram. Eli, que teve em sua casa Samuel, criou Samuel. Samuel foi um exemplo de vida. Samuel foi um jovem que se dedicou ao trabalho do Senhor, se tornou profeta, juiz e sacerdote, e com isso, minhas irmãs e meus irmãos, ele também teve filhos. Seus filhos, Ofni e Finéias, também transgrediram ao Senhor. É interessante notar que foram 2 sacerdotes no final do período de juízes do povo de Israel, e não seguiram os passos de seus pais. Aí é interessante notar, minhas irmãs e meus irmãos, que não basta simplesmente, muitas das vezes, ensinar só os filhos, porque no tempo que eles estavam vivendo, no tempo que eles estavam julgando, no tempo que eles estavam sendo profetas em Israel, esqueceram-se da criação dos seus filhos, ou seus filhos se rebelaram contra Deus, porque aqui os filhos de Eli, a palavra é textual e diz, eram filhos de Belial, não aceitaram nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós vamos encontrar, na verdade prática da nossa lição, é os pais que negligenciam a educação dos filhos estão cometendo pecado diante de Deus. Vejam que essa condição é uma situação, é uma orientação da nossa lição, que é exatamente essa: os pais que negligenciam a educação dos filhos. Nós temos muitos problemas, passamos durante a vida muitos problemas com a criação dos filhos. E eles, em si, estão de uma maneira
crescendo. E o que essa verdade prática da nossa lição diz é que isso é pecado contra Deus. Então, meus irmãos, é necessário que nós devamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, estando com eles, andando com eles. Como diz um velho bordão da escola dominical, não mande seus filhos para a escola dominical. Traga-os, venha com ele, porque aí o que nós vamos encontrar é o exemplo, a necessidade que nós temos de vivenciar a escola dominical com seus filhos. Nesse momento, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo e é importante você ter a oportunidade de chamar seus filhos, aconselhar seus filhos a participar com você. Embora você esteja em casa nesse momento, porque nós estamos mandando um vídeo gravado, o que acontece? Você pode chamar o seu filho ao seu lado, ficar ali ao lado dele e você ouvir essa mensagem. E então, o que nós temos um exemplo de dois sacerdotes exemplares na vida do povo de Israel, e os seus filhos não seguiram. Por quê? Talvez tenha faltado disciplina, talvez tenha faltado educação, talvez tenha passado uma sequência de fatos e vivências na vida que desiludiram os seus filhos, ou tornaram a vida de seus filhos uma dificuldade. E muitas das vezes, faltou às vezes até disciplina, porque hoje em dia nós temos até uma lei em que não se pode mais disciplinar os filhos como antigamente se fazia. Porque antigamente o pai muitas das vezes olhava simplesmente para o filho e ele já aceitava a correção do pai. Hoje em dia existem problemas difícil maneira de a gente poder educar os filhos, porque não se pode corrigir. Então, o que acontece? Você, muitas das vezes, tem que ser complacente com a educação dos filhos. E, com isso, eles fazem o quê? Eles perdem a orientação, perdem a necessidade de aprender, porque ele não é corrigido no momento certo. Ou não é corrigido da maneira certa, que é no caminho do Senhor. Então, a disciplina evita a rebeldia. E, no entretanto, nós temos já aqui no contexto da nossa lição, exatamente o que diz aqui na nossa lição, é que a disciplina evita a rebeldia. E já começa dizendo o seguinte, no Salmo 127, que diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Nesse caso, a herança são os filhos, mas para os pais é fruto do seu galardão. Ele vai desfrutar da criação dos filhos a maneira de receber, porque quando as crianças eram pequenas e eles ainda estavam sob o controle social dos pais, os pais se sentiam galardoados, se sentiam, vamos dizer, enriquecidos com a vinda daquele novo ser. Mas acontece que é importante seguir a disciplina, a ordem, a sequência da vida de bons traços, boa maneira, e que isso daí depende exatamente do tipo da correção. E como nós estamos estudando a rebeldia dos filhos à vista da palavra de Deus, a palavra de Deus é clara, em Provérbios capítulo 26 e verso 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Aqui nós temos a citação bíblica. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e
livrará a sua alma da morte, de ir para o inferno. Veja quão importante, meus irmãos, isso está citado em Provérbios, capítulo 23 e 13. Embora a criança seja fustigada, muitas das vezes tenha que apanhar, hoje já não pode se fazer mais isso. Inclusive uma criança que, por qualquer motivo, vier a ser fustigada, vier a ser, vamos dizer, corrigida por seu pai com um instrumento, com alguma coisa, a criança chega a ponto de ter o direito de reclamar dos pais por agressão. Mas, no entretanto, a Bíblia ensina de maneira diferente. A Bíblia ensina que as crianças podem e devem ser fustigadas, elas devem receber uma correção corporal. E isso é feito de tal maneira que ela não morrerá. Mas, no entretanto, se você deixar de fazer isso, de corrigir, ela pode morrer. Mas com essa correção, vai livrar a sua alma do inferno. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança segue a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança segue a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Vejam, meus irmãos, que nessa correção, embora hoje, modernamente, não se possa mais fazer, mas, no entretanto, a Bíblia ensina de maneira diferente. A Bíblia ensina que essa correção dá sabedoria. Por quê? Porque esse tipo de correção, que é bíblico, mas o mundo não aceita, é por isso que a gente vê muitas crianças se revoltando. Hoje em dia, nós temos problemas muito sérios quando a gente tem a correção das crianças feita da maneira moderna. Agora mesmo, essa semana, meus prezados irmãos, tivemos no noticiário uma criança de 9 anos na cidade de Belo Horizonte que cortou a tela do apartamento onde morava, rompeu a grade, a tela, e se jogou do 4º andar e veio a falecer. Aqui está exatamente o exemplo prático de que a vara e a disciplina dão sabedoria e salvam a criança do inferno, salvam a sua vida da morte. Minhas irmãs e meus irmãos, essa criança de 9 anos se rebelou contra sua mãe porque simplesmente sua mãe tirou e não deixou que a criança utilizasse o seu celular. Tirou o seu celular, guardou, saiu de casa, deixou simplesmente a criança e a empregada. E com isso, quando ela fez dessa maneira, a criança se revoltou. Vejam bem, não houve aplicação de nenhuma sanção contra ela. Foi simplesmente uma disciplina em que a criança recebeu da sua mãe para que não usasse o celular. E por esse motivo, ela se revoltou, se jogou do 4º andar do prédio e veio a falecer. Meus prezados irmãos, essa expressão, esse exemplo, essa maneira como a mãe educou, segundo a metodologia moderna, segundo a pedagogia moderna, seria a maneira mais prática, privar a criança de um deleite, de um agrado, de um brinquedo, seria normalmente um castigo educativo. Mas, no entretanto, o que aconteceu? A criança se revoltou e morreu. E é justamente o que diz o versículo anterior que nós lemos, que a vara livrará da morte, a correção livrará da morte. E, no entretanto, a educação moderna não permite, e isso fez com que a criança se revoltasse e perdesse o senso de vida. Não analisou, não julgou, não se preparou. Uma criança de 9 anos já não é tão nova assim,
é uma criança pequena, da primeira infância, mas já mostrando uma maneira errada de se comportar diante da correção do pai. E, no entretanto, meu irmão, minha irmã, nós temos uma expressão em Provérbios, capítulo 23, versículo 15 e 16. É o ensinamento do sábio que orienta a criança, o pai, a orientar, a ensinar seu filho. Quando diz assim, capítulo 23 de Provérbios: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Vejam, meus irmãos, que essa correção é um convite, é uma orientação que o sábio ensina, que a palavra de Deus ensina, que quando você tem um coração sábio, além de você alegrar-se a si mesmo, você já alegrará também os seus pais. Porque o coração alegre do filho, sábio do filho, vai alegrar os pais. E mais ainda adiante, nos versículos 18 e 19, continua dizendo o texto bíblico: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho do Senhor o teu coração. Esses ensinamentos a gente vê, são ensinamentos dados para pessoas que estão voltadas para uma vida religiosa, uma vida que tem conteúdo cristão nos nossos dias e conteúdo bíblico e teológico na época de Salomão. No entretanto, os filhos nem sempre seguem essa orientação, porque há uma promessa de uma vida boa, de uma vida saudável e uma vida esperançosa, quando será um bom futuro, será uma boa vida diante do Senhor, e a esperança permanecerá na vida do jovem, do adolescente, daquele que caminha no caminho do Senhor, para poder ensinar, para poder viver e ensinar e viver. São duas coisas que se complementam. Essa condição que o sábio, que o pensador falava sobre a vida, refletia exatamente a experiência dele com a vida que ele tinha com seus filhos e a vida que ele via de acordo com os outros. Aqui, nesse texto de Provérbios, a gente tem: porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança, no versículo 18. E, no entretanto, meus irmãos, já o ensinamento dos pais aos filhos já constava exatamente do decálogo, da lei que Deus deu a Moisés lá no deserto, e, no entretanto, depois foi reproduzida no Novo Testamento, através de Paulo, quando escreve aos Efésios. E a expressão dele diz exatamente, segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele relembra o ensinamento do Decálogo e traz para nós a vivência e a necessidade de uma vida cristã modelar, uma vida cristã exemplar, que no sexto item do Decálogo, quando é o primeiro item destinado aos homens, Deus, através de Moisés, começou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Já Paulo, citando esse versículo, ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, e aí ele acrescenta que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Meus irmãos e meus irmãos, veja como a vida disciplinada, uma vida honrada,
como disse aqui, como eu falei anteriormente, que o filho de um coração sábio alegra o coração do pai. É exatamente isso. Aquilo que o filho faz de bem, ele fala, tem uma vida honrada, uma vida digna, há uma bênção prometida por Deus quando ele procede assim. Porque quando ele procede dessa forma, ele vai viver mais tempo. Porque ele diz assim, para que se vá bem, para que você tenha sucesso, para que você realmente possa crescer e tenha uma longa vida. Muitas das vezes, seguindo os conselhos do pai, um determinado dia ele vai dizer, meu pai tinha razão. Ele vai se lembrar, meu pai falava assim. Pois é, meu pai, dessa maneira, realmente, eu agora, com no final da minha vida, eu não posso me esquecer dos ensinamentos do meu pai. Quer dizer, além dele ser bem-sucedido durante a vida, ele vai se lembrar do que o seu pai ensinou. E, no entretanto, meus prezados irmãos, é importante a gente ter esperança na criação dos filhos, para que ele realmente prossiga no seu caminho, prossiga no seu caminhar, crescendo, dando-se bem na vida. Mas ele precisa de disciplina, ele precisa de correção, ele precisa realmente de algo que realmente ele pode gozar durante a vida, e agradar o seu pai e viver durante muito tempo. Agora, em Provérbios, capítulo 15, versículo 5, ele tem uma citação que faz uma diferença entre aquele que segue a orientação do seu pai e aquele que não segue. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Vejam então aqui, minhas irmãs, meus irmãos, o insensato que despreza a instrução de seu pai. Vejam que se seguir o mandamento de Deus, honra seu pai e a sua mãe para que te vá bem, aquele que não quer continuar sendo instruído no Senhor, aquele que despreza a correção, aquele que despreza a disciplina, ele é um insensato. Ele é uma criatura que perde a noção do juízo, perde a noção do que é certo, do que é errado. Mas, no entretanto, aquele que atende à repreensão do pai consegue a prudência. Então, a vida, a disciplina e a instrução são conteúdos para que a pessoa seja uma pessoa prudente. Não se envolva em problemas, em dificuldades. Começa, antes de cometer um ato, pensa uma, duas vezes, e nessa altura ele realmente vai se dar bem, consegue a prudência, a sabedoria. E, no entretanto, esses fatos, já narrados por Salomão, já se notam, se demonstram e se percebe desde a pequena idade, desde a pequena infância. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. Provérbios capítulo 20 e verso 11. Até a criança que se dá a conhecer pelas suas ações, até olhando uma pequena criança, a gente já começa a ver a atitude que ela toma com o seu irmãozinho, a atitude que ela toma com seus pais, a atitude que realmente pode levar a criança a seguir o caminho reto, ou futuramente poderá até enveredar por caminhos errados, tomar atitudes erradas. Mas, se ela começa a fazer o que é puro e reto, ela se dá a conhecer pelo seu gênio, pelo seu temperamento, pela sua maneira de ser. E aí, meus prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, até a criança, às vezes inocentemente ou deliberadamente, começa a praticar atos que, pelos modos que ela faz, ela vai se mostrar uma criança obediente, orientada, instruída ou não. Ou se ela vai precisar
de correção durante a sua vida, ou se ela vai precisar estar sendo, vamos dizer, fiscalizada. E essa criança, que se não for fiscalizada, se não for orientada, se não for instruída, se não for disciplinada, porque a gente não pode deixar de disciplinar as crianças. Nós que já vivemos boa parte da nossa vida, já estamos, muitos de nós já caminhando para o final da vida, nós vamos olhar para trás e fazer a diferença se tivermos filhos ativos, com sabedoria, de coração puro, no íntimo puro, ou então se falhamos na criação dos nossos filhos. Se os nossos filhos se tornaram rebeldes, se a gente muitas das vezes tem que perguntar, Senhor, aonde eu errei? Você fica muitas das vezes ruminando essa dificuldade que você encontrou quando você vê um filho de uma maneira errada, no caminho errado. Mas acontece que, no fundo, esses filhos não seguiram o seu exemplo, perderam o seu caminho, se revoltaram contra a correção que você deu a eles. E eles hoje, muitos deles estão até pagando pelos seus erros na justiça, sendo condenados. Há uma estatística que eu vi há alguns tempos atrás, em que uma grande maioria, um grande percentual, agora não me lembro o número, mas um grande número são de filhos que eram filhos de crente, e são filhos de crente e que eram crentes e se desviaram. Porque lá dentro da cadeia tem muitas reuniões, tem classes e tem separação de pessoas que são filhos de crente e eram da igreja. E aí eles pagando lá o seu pecado, o seu erro, cumprindo sua pena, eles frequentam reuniões dentro da cadeia que muitas das vezes são maiores do que congregações do nosso ministério, das igrejas de uma maneira em geral. Tem mais gente, muitas das vezes, dentro da cadeia do que nas nossas congregações. Por isso aparecem, então, aqui os exemplos citados na nossa revista dos filhos rebeldes. Nós vamos encontrar, logo no começo da criação, no começo da vida humana, Caim. Nós temos o exemplo de Caim e Abel, dois filhos dos mesmos pais. E, no entretanto, Caim recebeu a mesma orientação de ensinamento de Abel e se veredou pelo erro. E Deus não aceitou a sua oferta. Ele aceitou a de Abel, mas não aceitou a dele. Por quê? Era uma oferta que não tinha a aprovação de Deus. E, no entretanto, vejo, meus irmãos, que esse exemplo da criação dos filhos vem desde do começo da raça humana. Já ali nasceu a divergência de educação, de formação, não dada pelos pais, porque os pais, Abel, Adão e Eva, criaram ambos os filhos na mesma educação, como consta em Gênesis, capítulo 4 e versículo 7. Deus aceitou a oferta de Abel, mas reprovou e não aceitou a oferta de Caim. Já na origem da humanidade, na origem da raça humana, já tivemos o primeiro confronto. E aqui não era culpa dos pais, porque os pais deram a educação e ela provou que era certa, porque Abel, trouxe a oferta que Deus recebeu. Depois, os outros exemplos que nós temos é de Hofni e Finéias, que eram filhos de Eli e que foi sacerdote de juiz e não preparou seu sucessor. Falhou como pai. Samuel o sucedeu. Seus filhos eram devassos e impuros. Como diz o início do texto da nossa lição de classe, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozinhando a carne com um garfo e 6 dentes, e tiravam do sacrifício, e tiravam do altar, e eles com isso cometiam erro, como diz o versículo 2, capítulo 2, versículo 12 e 13 de 1 Samuel. E, no entretanto, os filhos de Eli erraram, mas Samuel, que conviveu com Eli, se tornou um sacerdote e seguiu. E, no entretanto, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, o que nós vamos encontrar é exatamente a forma e a correção com que a gente faz, a correção com que a gente disciplina os nossos filhos. O outro exemplo de filho rebelde nos dá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, sobre Absalão. Absalão era filho de Davi. E nós temos aqui o versículo de 2 Samuel que diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Na verdade, vejam bem, nesse caso a Bíblia está mencionando 3 filhos. O filho Absalão, que tentou, inclusive, por 4 vezes matar o seu pai. Absalão se revoltou contra a disciplina, a orientação. Nós estamos falando aqui de Tamar, que era a irmã de Absalão, era irmã de Amnon, também filho de Davi, e ele se enamorou da irmã, o que é um pecado perante a Bíblia, porque esse excesso é algo condenável na Bíblia. A Bíblia não ensina esse tipo de relacionamento de irmão com irmã. Mas, no entretanto, Amnon, que era filho de Davi, talvez de outra mulher, mas se revoltou contra Absalão, porque Absalão cometeu um adultério, pretendia cometer um adultério muito sério, e ele já foi exatamente advertido pelo seu irmão, porque ele se fingiu de doente e pediu que enviasse a Tamar para ajudá-lo. E isso consta de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 12. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ela, dentro dos ensinamentos que tinha recebido, ela reprovou a atitude do irmão. Ela se indispôs contra o irmão. Então, assim nós temos, meus prezados irmãos, 3 exemplos na Bíblia que mostram a diferença de criação. Vejam que Absalão mostra aqui a atitude que ele tinha tomado contra Tamar, a sua irmã. E, no entretanto, a conduta de Amnon, contrária aos instintos de Absalão, foi renegado, foi recusado pela sua própria irmã, porque estava cometendo incesto, estava cometendo uma atitude contra a sua dignidade, a sua moral. E, no entretanto, ele veio tomar essa atitude grosseira, uma agressão, e ele foi morto, perdeu a vida por causa disso. Agora nós chegamos numa conclusão, minhas irmãs. O que devemos fazer diante da rebeldia dos filhos? É um estudo que nos leva a meditar de como nós criamos os nossos filhos. O que nós fizemos para os nossos filhos? Como nós fizemos para os nossos filhos? Então, no entretanto, minhas pesadas irmãs, meus pesados irmãos, a Bíblia nos ensina como é que nós devemos proceder.
Está lá em 1 Samuel, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 36. O que acontece? Que diante de uma situação de Absalão, no entretanto, nós não devemos buscar culpado. Não vamos procurar aquela expressão. Onde está minha culpa? O que é que eu fiz de errado? Porque a primeira atitude que nós temos que tomar não é só acusar alguém ou procurar alguém. Quando muitas das vezes um dos nossos filhos erra e se esconde diante do erro, a primeira coisa que a gente faz e pergunta: quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? Como é que você contrariou a orientação que tinha dado? O instinto natural da criança, se sai entre irmãos, é dizer: ah, foi meu irmão fulano de tal. Ah, foi minha irmã que fez isso. Ele, culpado, ele começa a transferir a sua culpa para o seu irmão, querendo se excusar diante do erro. Mas, no entretanto, a nossa situação como pais, e o exemplo na Bíblia é exatamente de Davi, que nesse versículo 36 de 2 Samuel, diz exatamente o seguinte: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Quer dizer, o primeiro instinto, a primeira necessidade que nós temos que fazer é esquecer o erro, é esquecer aquilo que o filho cometeu, inclusive pretendendo matar o próprio pai. O que acontece? Ele se revoltou, queria antecipar, porque ele era um dos herdeiros que poderia herdar o reino de Davi. Mas, no entretanto, ele, por sua própria conta e pelo seu próprio propósito, ele mesmo queria fazer o tempo dele e não obedecer o tempo de Deus. E essa condição é uma maneira que nós temos de educar os nossos filhos, como nós podemos corrigir. Não procurar os culpados. Mas, no entretanto, ele diz exatamente isso. A demonstração de amor. Davi se condoeu, ficou comovido com a morte do filho. E ele vai chorar a morte do filho, dizendo: quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Mas, no entretanto, o tempo passou, veio a consequência, Deus corrigiu e Deus próprio julgou o caso de Absalão. E, no entretanto, esses exemplos dados na Bíblia nos levam exatamente a uma situação de que como é que nós devemos cuidar com a disciplina, a rebeldia dos filhos. A segunda maneira é demonstrar amor incondicional. Aqui Paulo, o evangelista Lucas, nos relata exatamente lá no capítulo 15 de São Lucas, a maneira como o pai, que foi injuriado pelo filho, foi insultado pelos seus filhos. O filho exigiu a sua fazenda, exigiu que ele lhe desse os seus bens, antecipasse-lhe a herança. E, no entretanto, no capítulo 15, versículos 22 a 24 de Lucas, nós vamos encontrar o final de uma cena de uma educação que o filho não obedeceu, de uma orientação, uma disciplina que o filho não obedeceu, no momento em que o filho pródigo volta para casa, já totalmente desmoralizado, já totalmente infortunado, porque ele pensou consigo lá no exílio, ele diz: pequei, pai, pequei contra ti, contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos seus jornaleiros. Mas, no versículo 22 e 24, o evangelista vai retratar a condição do pai, demonstrando um amor incondicional, um amor que não tem resistência, um amor que não tem passos que justifique. Você cometeu um erro, meu filho,
mas você é meu filho, eu te amo. E o pai, no versículo 22 do relato de Lucas 15, diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs, como é importante esse tipo de amor paternal. O pai, durante muito tempo, ou algum tempo, a Bíblia não relata quanto foi, mas viu o filho retornando ao lar, abraçou-o e aceitou-o de volta ao lar. E ele que queria ser, no mínimo, um dos servos, um dos jornaleiros, um dos empregados do seu pai, ele dizia assim: faz-me pelo menos ser um dos seus jornaleiros. Mas, no entretanto, o pai chamou os seus servos, seu outro servo, conclamou a eles para que matasse o seu um novilho, fizesse uma festa, colocou o anel no dedo do filho, que quer dizer o quê? Reconciliação. Você coloca o anel no dedo da sua esposa, ou a esposa no dedo do anel, do marido, para quê? Para firmar uma aliança, uma nova aliança, uma nova vida que se constitui a partir do casamento. E aqui o simbolismo do anel no dedo é justamente o quê? A aceitação e a esperança de uma nova vida. E sandálias nos seus pés. Por que esse exemplo da Bíblia, do pai para o filho pródigo, representa a reconciliação e novas sandálias? Quer dizer, é um novo caminho, é um novo caminhar, é uma nova etapa da sua vida que vai começar ali. E o regozijo, quer dizer, o contato que eles teriam fazendo uma festa, agora nós estamos aqui comemorando uma nova vida. Porque ele próprio diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava achado, estava perdido e foi achado. Essa situação reconduz exatamente à experiência da disciplina que nós temos que dar aos nossos filhos e o amor incondicional. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, estamos chegando ao final da nossa revista e só nos resta agora lermos a conclusão da nossa revista, que fala sobre exatamente a disciplina. A conclusão da nossa lição está na página 38 e diz o seguinte: Deus concedeu aos pais a nobre missão de educar os filhos, educar e disciplinar, pois a disciplina conduz a criança ao caminho da obediência. Discipline seus filhos e eduque-os de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Dessa forma você verá as bênçãos divinas sobre a sua família e sobre os seus filhos e netos. E como diz Josué, lá em Juízes, capítulo 2, 24, versículo 1, assim, e disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa situação, meus irmãos, minhas irmãs, quando Josué trouxe isso ao conhecimento do povo de Israel, todos aceitaram a experiência de andar com Deus, porque Josué deu o exemplo. Ele e a sua família serviremos ao Senhor. É dessa maneira, meus prezados irmãos, meus prezadas irmãs, que a gente deve combater a rebeldia dos filhos, como diz o título da nossa lição de hoje. Rebeldia dos filhos. Encontramos muitas dificuldades, muitos problemas, porque os filhos esquecem dos ensinamentos que receberam, perdem a orientação de Deus e têm que muitas das vezes pagar pelo seu próprio erro. Deus abençoe. Vamos terminando aqui a nossa lição e vamos pedir agora em oração para que Deus nos oriente e nos guarde. Santo Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, e diante de Ti queremos apresentar, Senhor,
o problema maior que os nossos pais estão vivendo nos seus dias de paz, a rebeldia dos seus filhos. Senhor, orienta as mães, orienta os pais a ensinarem, a disciplinarem, a educarem seus filhos no caminho do Senhor e nos seus princípios. Dá-lhes bênção, dá-lhes graça, dá-lhes inspiração, dá-lhes amor pelos seus filhos, Senhor. Como Tu nos amou primeiro, ensina-nos a amar nossos filhos, orientá-los para que prossigam o verdadeiro caminho, para que se vá bem durante a vida e possa ter uma vida feliz e longa. Meu Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Todas essas bênçãos assim te pedimos e te louvamos. Amém.